Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, viu, que está nos acompanhando aqui. Esperamos que esse momento de louvor, de culto, de adoração, possa refletir na sua vida um momento de renovação, um momento onde você sinta Deus falar contigo, um momento onde você pode perceber um cuidado de Deus. Os dias não são fáceis, os dias estão difíceis para muitos, muitas famílias enlutadas, muitas pessoas preocupadas, muitos chefes de família ansiosos. Não param de vir notícias de amigos preocupados com a sua família, amigos doentes, sofrendo da ansiedade, porque essa doença, o Covid, ele não apenas tem mexido com o corpo das pessoas, com o físico das pessoas, mas também tem mexido muito com o psicológico das pessoas. Muitas pessoas estão ficando doentes da mente. Os dias não são fáceis, irmãos. Os dias são difíceis. Me faz lembrar aqui o Salomão, né? Quem não lembra de Salomão nesses dias? Quando ele fala que há tempo para todas as coisas, e o nosso tempo é um tempo de reflexão, é um tempo de luto, é um tempo de choro, é um tempo de deixar, de se abraçar, é um tempo de humilhação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aqueles que têm o seu nariz em pé, têm baixado muitas vezes na força, né? A força de uma angústia, de uma perda, de uma preocupação, têm se curvado diante desse Deus. Pessoas que talvez nunca deram bola, nunca entraram numa igreja, têm podido assistir lives, e louva a Deus pela internet, louva a Deus pelas pessoas que têm compartilhado os conteúdos bíblicos, conteúdos que geram vida para as pessoas. Louva a Deus porque palavras de esperança têm alcançado lares. Louva a Deus porque agora o celular, o computador, a TV da sua casa tem sido uma porta, uma janela aberta para que a mensagem do Evangelho chegue até a sua vida. E você, na sua angústia, na sua solidão, na sua fragilidade, tem podido ouvir uma palavra que restaura, podido ouvir uma palavra que cura, uma palavra que renova forças, renova a esperança. E eu gostaria de compartilhar com vocês isso aqui, querido. O nosso Criador, o nosso bondoso Deus, Criador de todas as coisas, Ele que sabe de tudo, Ele conhece muito bem as suas criaturas, eu e você, sabe muito bem como a gente funciona, sabe muito bem os nossos limites, Ele conhece a nossa estrutura. Ainda que o Criador, ainda que Deus nos apresente caminhos difíceis, ainda que diante de nós estejam caminhos que nós não desejávamos passar por ele, gostaríamos de nos desviar, pegar atalhos, de fazer outros percursos, mas às vezes a vida nos apresenta um caminho de dor, É o tempo, irmãos. Eu lembro aqui de um momento lá em Isaías, que Deus fala para Isaías: olha, quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, Deus, né, falando com Isaías, ele diz assim: olha, prevendo o futuro, quando acontecer do dia difícil, quando acontecer do momento da calamidade, olha, você vai passar, mas fica tranquilo, a chama não arderá em ti, as águas não lhe submergirão. E aí vem Jesus, o nosso mestre, ele diz: olha, ainda que morra, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
Veja que não há limite para a nossa esperança no Salvador. Não há prazo de validade. Até mesmo a morte não pode conter as promessas do nosso Deus. Enquanto muitos vivem uma insegurança quanto à vida pós-morte, para todos aqueles que se debruçam à Escritura, todos aqueles que creem no Salvador Jesus, sabem que a morte não suporta, não finaliza o projeto de Deus na minha vida e na sua vida. Deus não nos fez para acabar na morte. Deus nos fez para a eternidade. Eu queria ler com você algumas passagens bíblicas e queria começar lendo uma que se encontra no livro de Lucas. Lucas capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 13 em diante. Eu gosto muito dessa parábola, porque ela toca em vários aspectos da nossa vida, aspectos que a gente tem como prioridade, como algo muito valor, muito importante, muito importante. E somos confrontados com esse ensino de Jesus. Diz então o texto: então alguém da multidão gritou: mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida, disse: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse. Coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Joia? Bom, chama atenção, se você ler o início do capítulo 12, você vai ver que Jesus traz vários ensinamentos assim muito preciosos, ensinamentos preciosos mesmo, cuidados com a hipocrisia, né? Deixa eu abrir aqui a Bíblia para poder acompanhar com vocês isso. Jesus aí no capítulo 12, versículo 1, vai falar assim que Jesus estava sendo uma grande multidão, mas era grande multidão mesmo, a ponto das pessoas se atropelarem umas às outras. Cercavam Jesus e Jesus começou a ensinar eles para terem cuidados com a hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é quando você se preocupa mais com a aparência do que com o seu interior. O que vale mais o que as pessoas pensam a seu respeito do que você é de verdade. Pô, um ensinamento bacana, né? A gente fala essas coisas e na cabeça e na mente de muitos isso não entra. Então Jesus ensinando isso. Falando que Deus conhece o escondido, que nada pode ser encoberto do Senhor, que as trevas para Deus é a mesma coisa como se fosse dia, que nada está oculto aos olhos de Deus. Está Deus ensinando.
Falou também aqui no verso 4, ele diz, olha, não tenham medo das pessoas que matam o corpo. E não pode fazer mais nada, mas tenham medo daquele que pode matar o corpo e lançar no inferno. Olha só, falando de eternidade. Falar também que os pardais, né, tão insignificantes, tão de pouco valor, e as pessoas descartam, matam, compram por qualquer valor, ele dizendo. E ele fala, mas olha, se Deus tem cuidado dos pardais, quanto mais de vocês. Olha, bacana esse estudo, esse conteúdo, essas informações, essas verdades que Jesus falava às multidões. Ele chega a dizer também no verso 8, dizendo o seguinte, olha, que aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai que está nos céus. Veja, não sei se você prestou atenção, os ensinos de Jesus, tudo relacionado à eternidade. Aí, surge no meio da multidão uma pessoa que grita, Senhor, fale para o meu irmão para dividir a herança dele comigo. Isso me chama muita atenção. O que é esta vida? Salomão chega a chamá-la de poeira, de neblina, de fumaça, que logo se dissipa. O que é esta vida diante da eternidade? O que é viver 70, 80, 90 anos, sei lá quanto tempo alguém pode viver aqui nessa terra, diante da eternidade? Certa vez eu li num livro, para você ter uma noção da eternidade, imagina um passarinho, imagine que a terra toda é feita de areia de praia, e esse passarinho, ele pega um grãozinho dessa areia e leva lá para a lua. Ele chegou na lua, ele volta, pega mais um grãozinho, leva para a lua de novo. Aí, quando ele acabar de pegar, é o final da eternidade. Só para a gente ter uma noção, porque a gente não tem como imaginar. Jesus falando de coisas eternas. Jesus falando mas cadê que o homem está preocupado com a eternidade? Cadê que as pessoas estão preocupadas? A verdade, a grande verdade é que parece que a gente não acredita que um dia a morte virá bater a nossa porta. Parece que a gente não acredita nisso. Parece que a gente somos eternos. Eternos aqui na terra. Quantos planos, quantas... E de repente nós somos surpreendidos. Como eu tenho sofrido com perdas de pessoas amadas, queridas. E essas perdas nos faz muito refletir, sabe? Ainda que você não conheça e não tenha perdido nenhum amigo, o próprio fato de vivermos essa pandemia já nos leva a refletir, porque toda a nossa agenda foi mexida, toda a nossa vida está sendo alterada. Ninguém em sã consciência imaginava que viveríamos essas restrições, essas privações que estamos vivendo agora. Mas os nossos planos, os nossos projetos, aquelas coisas todas. E Jesus vê esse jovem diante do Mestre, diante de Jesus, diante do Eterno, falando sobre eternidade. Esse jovem vê como o mais importante que o seu irmão divida a riqueza dele com ele. Isso me faz lembrar a angústia dos professores. Os professores estão lá no calor do seu ensino, tocando o ponto mais importante do ensino, e de repente, Joãozinho levanta o braço. Lágrimas nos olhos escorrem do professor. Meu Deus, até que enfim, um aluno irá tirar uma dúvida. Aí surge a dúvida do aluno: professor, eu posso ir ao banheiro? É uma luta, é uma angústia. Isso aí, né? Essa angústia não é típica do Rio de Janeiro. Quando eu dei aula aqui em São Lourenço, mesma coisa. Mesma coisa. E aí
essa situação vivida. Está Jesus falando de valores extraordinários, de bens, e aí surge, Jesus, será que você pode pedir para o meu irmão? Jesus fala, filho, quem me colocou árbitro, eu não estou para decidir essas coisas. Vou te contar um negócio. Aí ele conta a parábola. Bacana que essa parábola, ela fala muito com a gente. Não poderia ser diferente, né? O Eterno falando, o Todo-Poderoso, o Mestre dos Mestres. E ele fala, olha, o resumo da parábola é esse. Você está muito preocupado com a sua vida terrena. Você está muito preocupado de enriquecer. Você está muito preocupado de manter a sua reputação, de ver o que as pessoas pensam ao seu respeito. Você que está muito preocupado com o dia do amanhã, que você nem sabe. Se você sabe, coisas que nos ocupam tanto a nossa mente, ocupam tanto um lugar primordial na nossa vida, um lugar de destaque. O seu tempo, ele é dedicado a isso, né? As horas do seu dia é dedicado pela sua aparência. Você dedica as horas do seu dia para o seu enriquecimento. Você dedica as horas do seu dia para o seu bel prazer. Jesus estava falando disso. Ele diz, olha, essa noite pedirão a tua alma. E aí a gente fica... eu não queria usar essa expressão. Eu não vou falar de calça riada, que fica esquisito, né? Mas eu poderia usar que expressão para sobre... Você fica surpreendido. Né? Você fica lá surpreendido. O quê? Eu vou morrer hoje? Filho. Chegou a sua senha. Chamou lá o número, agora é a sua vez. Certa feita eu ouvi, numa das aulas de filosofia, não lembro quando foi, há muitos anos, essa pergunta. Suponha que você fique sabendo que amanhã, ou melhor, uma semana você vai morrer. Daqui uma semana, o que você faria da sua vida? Quais são os seus projetos? Quais são os seus planos? E é interessante que quando a gente está diante de uma situação dessa, as coisas mudam de significado para a gente, né? As coisas mudam de significado, você perde todo o valor. Novos significados são dados, aquilo que é muito importante. Há filmes, né, que falam um pouco sobre isso, né? Semana passada eu estava revendo um filme desse, né, que a menina ficou sabendo que ia morrer. Eu esqueci o nome do filme. Qual é o nome do filme? Lembra? A moça ficou sabendo que ia morrer em 3 semanas. O que ela faz? Ela pega todo o dinheiro dela, ela gasta tudo, ela vai para um hotel, ela compra as roupas mais caras, come a comida mais cara. Gente, quando a gente está diante da morte, as coisas mudam valor e significado. E é triste ver que muitas famílias brigando por herança, brigando por dinheiro, por partilha após a perda de um ente querido. E é mais triste ainda a gente ver pessoas lamentando diante de uma perda, lamentando, por que eu não fiz isso, por que eu não falei aquilo, por que eu não pedi desculpa, por que eu não estive mais tempo com ela, etc, etc. Olha para cá. A palavra de Jesus é assim: é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. É loucura. Você que tem acompanhado os nossos estudos, vocês têm visto uma série de exposição bíblica sobre o Antigo Testamento, né? Muita coisa, desde a saída do povo do Egito até o reino de Israel ser dividido, o reino do norte e o reino do sul,
e até o cativo, a exterminação do Reino do Norte, e até Babilônia invadir Judá e destruí-la completamente, que foi semana passada. Tudo isso aconteceu por causa de um detalhe que o povo deixou passar despercebido. E que detalhe é esse? Por favor, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Diz assim: ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Vou repetir. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa expressão único Senhor, naquele contexto de Moisés, ali no deserto, meu Deus. E complementa: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Israel era cercado, rodeado de nações que tinham vários deuses. E o tempo todo Deus falava para a nação: eu sou o único, eu sou o Senhor, eu te tiro de mão poderosa, eu faço isso, faço aquilo. E os olhos do povo vendo tudo isso. Eu sou o único, não terás outros deuses além de mim. Não farás imagem de escultura, não farás isso, não farás. Eu sou o único, o Senhor Deus de vocês. Não há espaço para mais ninguém, porque eu sou o único. E é necessário que vocês me amem, não de coração, mas de todo o coração. Não de alma, mas de toda a alma. Não mas de toda a força. E a história toda de Israel, você vê Israel cometendo um pecado recorrente, sempre a mesma coisa. E que pecado era esse? A idolatria. É impressionante como me faz lembrar Eva lá e Adão no jardim. Comam de tudo, menos dessa. Eles comem daquela. E Deus fala para o povo: olha, tudo é falso, eu sou o único, então me ame. E o povo ia amar outros deuses. Isso aconteceu no deserto, isso aconteceu lá em Números, quando eles estavam avançando para a terra prometida. Isso aconteceu em Josué, isso aconteceu com os juízes, isso aconteceu com Saul, com Davi, com Salomão. Isso foi acontecendo. Davi foi cometeu pecados morais, mas manteve-se, Mas Salomão começou a pisar na bola, e a partir de Salomão, e os profetas, e Deus sempre lembrando: olha, acima de todas as coisas, eu sou o único. Mas o pecado de idolatria não largava o povo. E Deus colocou o povo de castigo, o povo de Israel, o povo de Judá, que o povo de Israel foi exterminado. Foi para a Babilônia, ficou 70 anos de castigo, ficou 70 anos de quarentena, e nunca mais, presta atenção, está ouvindo o que eu estou falando? Nunca mais o povo de Israel se meteu com outros deuses. Nunca mais. Pelo menos deuses Baal, Astarote e outros deuses das nações vizinhas. Só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. Mas o pecado da idolatria está para muito além
do que imagens e entidades. O pecado da idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. E Jesus, nessa parábola, ele faz referência de um ídolo que estava no coração daquele jovem, e está no coração de muitos de nós, que é a riqueza, que é a ganância. Eu não sei o que na sua vida tem ocupado o lugar de Deus. Eu não sei o que na sua vida tem ocupado uma posição que Deus tem ficado de ladinho e aquilo é o mais importante. Para muitos, talvez, seja um namoro, seja um casamento, o marido, a esposa, seja o filho, que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. É necessário fazermos essa autoanálise, não é verdade? É necessário olharmos para dentro de nós e ver o que está de errado aqui dentro. É necessário. É necessário você fazer esse exame. É necessário. Às vezes, Papai do Céu permite dificuldades e dores para que você fique um pouco mais quebrantado e um pouco mais atento para a alma da gente. Porque a gente tem costume de deixar a alma de lado e se lambuzar no supérfluo, no superficial, né? Se eu estou bonito, que se dane. Se as pessoas estão me curtindo, beleza pura. Agora lá dentro, a minha alma, meu coração, meu estado de espírito, essa coisa a gente vai empurrando essa sujeira para debaixo do tapete. Você, minha irmã, tem vivido as angústias, volte-se para o Senhor teu Deus, adore a Ele, sirva a Ele de todo o coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Não permita que outra coisa ou qualquer outra coisa ocupe o lugar de Deus. Já falamos diversas vezes aqui, Deus, Ele não quer te privar de você viver feliz, Ele não quer te privar de ter um carro, de ter uma família, de ter bens, Ele não quer te privar de nada disso. Só que a gente não pode tirá-lo da nossa prioridade. A nossa profissão não pode ser o nosso ídolo. A nossa reputação não pode ser o nosso ídolo. Quantas pessoas deixam de glorificar a Deus porque não querem perder a sua reputação, o seu status? Sim ou não? O pecado de toda a história de Israel é um pecado chamado idolatria. É porque deixou de observar um mandamento recorrente, que é logo o primeirão de todos. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Sabe o que me enche de medo? Eu quero finalizar minha palavra aqui. O que me enche de medo é que não é a minha palavra que vai fazer você mudar de atitude. Eu queria tanto poder ter argumentos lógicos, ter uma oratória, eu queria muito ter esses recursos para lhe convencer. Mas não são as minhas palavras que irão lhe convencer. Se o Espírito de Deus não abrir os nossos olhos, não abrir os seus olhos, ele convencer nesta hora que você precisa fazer um check-out na sua vida, você precisa fazer uma revisão na sua vida, você precisa se humilhar, você precisa se consertar, você precisa confessar a Deus. Se o Espírito Santo não fizer isso, eu largo o microfone aqui e vou embora, porque eu estou aqui perdendo meu tempo. Mas eu estou aqui nessa esperança e nessa expectativa, que ainda que você possa estar distraída, mas de um momento ou de outro, Deus, Ele na sua infinita bondade e misericórdia, Ele vai, lhe toca e faz você, a ficha cai. E você pode fazer uma análise, que não seja a dor, que
não seja perda, que não seja angústia ali fazer isso, mas que ele seja apenas de ouvir agora as minhas palavras e fazer sentido e significado, e você voltar os olhos para Deus e fazer um ajuste, uma arrumação. Você não precisa perder nada, apenas reajustar a sua vida, colocar Deus no lugar que Ele precisa estar. E as outras coisas, filho, vão caminhar, vão se acertar, e você vai ver. Porque, afinal de contas, é o próprio Deus que diz, Deuteronômio capítulo 28, acho que vale a pena a gente ler. Às vezes a gente pensa que servir a Deus é viver debaixo de uma ditadura, servir a Deus é viver debaixo de uma opressão. Muito longe disso. Ele quer nos libertar das nossas mazelas, Ele quer nos libertar da ditadura, aí sim, da ditadura do nosso coração, porque se a gente for escravo dos nossos desejos, aí sim, nós vamos ver o dano que o nosso coração enganoso pode nos levar. Mas o Paizinho Celestial, Ele quer nos prevenir. Se nós fôssemos deixar os nossos filhos pequenos fazer o que eles desejam fazer, eles estariam conosco até agora? Claro que não estariam metendo o dedo na tomada, teria puxado uma panela quente para cima deles, teria atravessado a rua à frente de um carro. Se a gente deixar as crianças fazerem o que elas querem, elas vão sem juízo. É o mesmo conosco. Deus, Ele deseja nos colocar freios e limites para a nossa preservação. Mas se você quer tampar os seus ouvidos e seguir o seu coração, filho, vai chegar um momento que vai. Mas todos aqueles que o Espírito Santo permite ter esse despertar, o que acontece? Toda promessa de Deus, Deus fala, olha, vem para mim, cola comigo, se junta comigo, e olha o que eu vou fazer por você. É sempre assim. Deus, ele Deuteronômio 28, capítulo 1 diz, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os meus mandamentos, Deuteronômio 28, versículo 1, e seguirem cuidadosamente todos os meus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, colocará muito acima de todas as nações. Ou 2. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Aí é um bocado de bênçãos, aí uma lista. E aí, o Pai Celestial, Ele continua dizendo, ainda no 28, mas no verso 8, deixa eu achar aqui. Esse aqui é o caminho das bênçãos, né? E da maldição, vai chegar onde? É no 15? É. Olha no verso 15. Mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus, e não cumprirem todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Olha, isso era pedagógico. Deus estava querendo ser pedagógico, estava querendo ensinar, estava querendo retribuir. No Novo Testamento, com Jesus, o próprio Deus encarnado, a pegada já é outra. A pegada já é, sejam meus discípulos. Ande comigo. No mundo tereis aflições. Ande comigo. Tem que morrer. Quem não morrer, né, não vai viver. Quem não perder, não vai achar. Com Jesus, não tem essa coisinha de tomar lá. Não, Jesus fala assim, olha,
Para me seguir é difícil. Para me acompanhar tem perdas, tem dores, tem aflições, mas eu vou livrar vocês, eu vou cuidar de vocês, e eu prometo que vocês terão vida e vida em abundância. Seguir a Cristo não é mais ter recompensas materiais. Seguir a Cristo é viver ausente de necessidades. Seguir a Cristo é viver vida de verdade, vida para valer. Isso você percebe em todos aqueles que têm os seus mandamentos e os guardam, porque os seus mandamentos são pedagógicos. As suas promessas são pedagógicas. A Bíblia, ela pedagogicamente nos ensina a fugir do mal, dos problemas. E ainda que os mal e os problemas nos alcancem, nós temos refrigério, temos garantias, porque o próprio Jesus falou: olha, estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mas você tem que escolher. Mas você tem que caminhar. E que o Espírito Santo tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, para abrir o nosso entendimento e a gente compreender essas coisas. Veja, somente vivendo angústias e tribulação, que às vezes a gente tem, me perdoe a expressão, saco para ouvir o que vocês estão ouvindo nessa noite. Aquele que está agitado, aquele que está eufórico, aquele que está em êxtase, é incapaz de ouvir essa mensagem. Para ouvir essa mensagem, eu tenho que estar abatido, eu tenho que estar reflexivo. Para ouvir essa mensagem, eu tenho que estar pensativo, eu tenho que estar... Sabe qual é aquele estado de espírito? E eu queria trazer para você essa palavra. Muito mais do que um sermão, é uma palavra de ânimo para que você faça as escolhas corretas. Peça ao Espírito Santo para que lhe oriente e lhe encaminhe as suas escolhas. Peça ao Espírito Santo que cuide do seu coração, para que o seu coração deseje aquilo que o coração do Pai deseja, aquilo que Deus deseja. Peça ao Espírito Santo para lhe dar forças, para equilibrar a sua vida. Você que joga aí, ó, os meus jovens, você que quando acorda meio-dia, né? Aí come, aí vai para o jogo e joga, aí para comer alguma coisa e come jogando, e vai dormir 3, 4 horas da manhã jogando, para viver esse ciclo. Peça ao Espírito Santo, filho. Você não percebeu que isso aí é um ídolo no seu coração? Você não percebeu que isso está ocupando o lugar de Deus na sua vida? O que está ocupando o lugar de Deus na sua vida? É hora da gente refletir, porque louca, doida, essa noite te pedirão a tua alma. Vai morrer hoje. Não estou rogando praga para ninguém, não. Né? Estou rogando praga para ninguém, não, né? Mas vai morrer hoje. E aí? Como que vai estar? Misericórdia. Viva hoje como se Jesus voltasse ainda hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente sabe que a eternidade, lágrimas não existirá mais, dor não existirá mais. A eternidade estaremos com Cristo, estaremos eternamente com Ele. Não há bênção, não há prazer melhor do que isso. Vamos orar? Queria te convidar a orar comigo nessa hora. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus,
Deus, só o Senhor para quebrar o coração duro, Deus. Só o Senhor para bater o soberbo. Só o Senhor para puxar o nosso freio de mão, para sossegar a nossa vida. Só o Senhor para nos dar novos significados para a vida, ressignificar a nossa vida, Deus, para valorizar aquilo que precisa ser valorizado, para deixar em segundo plano as coisas que não podem ocupar o teu lugar, Deus. Só o Senhor para nos livrar de um coração idólatra. Só o Senhor, tenha misericórdia. Estou aqui me humilhando diante do Senhor e pedir a tua ajuda para mim, meu Deus. A tua ajuda para todos aqueles que nos ouçam, estão nos ouvindo aqui, Senhor. Nos ajuda, Deus. Quantas pessoas até desejam te servir, até desejam estar contigo, mas quando olham para a cervejinha, acha que não dá para te servir porque não abre mão da cervejinha. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Quantas coisas que nós não queremos abrir mão, Senhor. Como nós damos valor para tanta coisa que não merece, Senhor. Tu és o nosso Pai, nosso Criador. Que nada, nem ninguém ocupe o teu lugar na nossa vida, Deus. Eu peço a tua bênção. Eu peço a tua bênção sobre todos esses que estão nos ouvindo. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso te agradecemos, porque confiamos no teu cuidado, Deus. Em Cristo Jesus. Amém.